Dr. Eduardo Figueira, representando a Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. O doutor tem uma apresentação também. Né? Onde é o passador? Passador. Onde é o passador? Voltando. Quem que foi a apresentação dele? Pronto. Passo aonde? Então, doutor Eduardo, então, com a palavra. Ok, tá bom. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade aqui. Eu falo pela Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. É uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública, com mais de 31 anos, fazendo trabalhos sociais e filantrópicos na região da Barra, a qual temos vinculados cerca de 400 condomínios e associações de moradores, que representam mais ou menos 230 mil consumidores de água na Barra da Tijuca. Particularmente, eu sou engenheiro, perito, ligado ao Tribunal do Rio, com aproximadamente 1.200 pareceres técnicos de conta d'água emitidos nos últimos anos, aproximadamente 10 anos que a gente trabalha com isso aqui. Antes de entrar na apresentação propriamente dita, eu queria fazer um corte em função do que eu fui ouvindo na primeira etapa, onde se falou muito em privilégio social e para poucas pessoas, poucos condomínios. Na verdade, o nosso entendimento é que nós estamos tratando aqui não é de variação benefício social, nós estamos tratando aqui, sim, de uma minoria de imóveis de baixo consumo. E aqui nós estamos tratando de consumo, então não importa se é mais favorecido, menos favorecido, residencial ou comercial, né? E especificamente do Rio de Janeiro. E a outra discussão que eu ouvi muito aqui foi a mistura de conceitos de disponibilidade, de mínimo, porque mínimo multiplicado, então confunde o mínimo de disponibilidade com o mínimo multiplicado. O mínimo de disponibilidade não está em discussão aqui, ele já tem lei própria, inclusive para energia, é para todos. Porque a discussão que eu vou mostrar aqui, ela está circunscrita à cobrança de consumo por um método que hoje está afetado para consumidores de baixo consumo. Esse aqui é o negócio. Então, se a gente tem esse extrato claro, que nós estamos falando de baixo consumo e numa minoria, não há relação com desequilíbrio econômico, que é uma coisa específica que nós estamos falando aqui. Então, foram propostos 3 métodos. No Rio de Janeiro, onde a gente milita lá, a nomenclatura que foi dada, ela é vastamente conhecida e antiga, isso tem décadas, né? O primeiro método ele é conhecido e já foi falado aqui como cobrança por uma economia. Se a gente falar no Rio cobrança por uma economia, todo mundo sabe o que é. Se a gente falar do método 2, que é o mínimo multiplicado pelas economias, como foi dito aqui, todo mundo sabe o que é. E o terceiro método, que é o qual a Câmara defende, é exatamente o consumo real, considerando a quantidade de economias. Esse é o nosso ponto, que, na verdade, nada mais é do que manter como está definido há décadas no Rio de Janeiro, né? Então, o que acontece? Eu vou mostrar casos reais, já que Niterói foi o que foi definido lá como exemplo. Esse prédio que nós vamos mostrar, variando um pouquinho de todo mundo que falou de residencial, dos moradores, vamos falar um pouquinho de comercial. Esse é um prédio comercial que fica a 850 metros do endereço que está no processo. Então, é Icaraí, o mesmo lugar, 12 minutos de caminhada, tá? Esse caso começou em 2019, onde nós podemos ver lá que ele está com 35 metros cúbicos de consumo real, são 29 economias, portanto, foi faturado 290 volume de metros cúbicos. Ou seja, 10 metros cúbicos é o volume de disponibilidade, esse é o mínimo, que todo mundo tem que pagar. Agora, multiplicado por 29, dá 290. Então, esse condomínio consumiu 35 e pagou, ou pagaria, 290. Então, pelo método 2, que é exatamente como foi calculada essa conta, dá R$ 6.594 a conta. Pelo método 3, que é como está hoje, 808. Portanto, tem uma variação de 800%, mais ou menos, dentro de um prédio comercial. Um absurdo em termos de variação. Mesmo volume de água no mesmo local. Hoje, depois de judicializado e tal, como está essa conta? Está aí essa conta agora, do mês 4,
onde ele está sendo cobrado lá por 46 metros cúbicos, os mesmos 29 economias, os mesmos 29, 46 metros cúbicos de faturado e uma conta de R$ 1.500, totalmente compatível com os 818 de 2019. Então, é disso que nós estamos falando. São esses impactos financeiros que nós estamos falando em consumo. Não tem nada a ver com questão social. Agora, eu vou mostrar um case completo que acontece na região da Iguá, na Barra da Tijuca. Tá? Mas ele começa em 2017. Isso é um mallzinho, tá? A Barra da Tijuca. Ele começa em 2017 com um consumo real, ainda SEDAI, né? De 364 metros cúbicos. Observa que eles foram faturados a 690,6 metros cúbicos, com 37 economias. E embaixo nós vemos de onde vem os 690. Ele vem de 37 economias vezes 20, que o mínimo do Rio é 20. Então, observa o seguinte, se esse imóvel fosse em Niterói, seria metade, pela diferença de estruturas tarifárias. Lá é 10, no Rio 20. Então, no Rio, isso acontece de uma forma muito mais agressiva do que em Niterói. Então, vamos lá. Essa é uma conta que gerou R$ 17.462 pelo método 2. Obviamente, foi judicializado, levou-se para frente, e aí, lá em 2018, quase um ano depois, esse é um exemplo de uma conta de 365 metros cúbicos. Observe que teve uma variação de consumo real de 1 metro cúbico, 364 na anterior para 365 na seguinte. O prédio é o mesmo, as pessoas trabalham e o perfil de consumo é igual. De fato, o volume faturado foi pelo consumido, 365, só que houve um detalhe, né? A SEDAI alterou o cadastro desse imóvel para uma economia, como está mostrado ali, e produziu uma conta de 17.780, praticamente igual por 365 metros cúbicos, que foi cobrado por 690 anteriormente. Judicializou, ela foi forçada a devolver as 37 economias, e essa é a última conta emitida pela SEDAI para esse imóvel comercial, em 10 de março. Observe que ela está lá com consumo real de 275 metros cúbicos, que equivale ao consumo medido de 275. Tá? Ok, cobrou pelo medido, devolveu as 37 economias e a conta veio para R$ 9.493 pelo método 3. A conta seguinte, que eu vou mostrar agora, é justamente a conta 4, do mês seguinte, que foi a primeira conta da Iguá. Ou seja, a Iguá entrou e decidiu que não cumpriria as determinações judiciais anteriores e voltou a cobrar pelo método 2 e levou uma conta de R$ 9.493 diretamente para R$ 25.000. Né? Então, a conta do mês seguinte, 37 economias, método 2, 740 metros cúbicos cobrados, que, na verdade, é o 37 vezes 20, sem considerar os dias, né? Quando, na verdade, esse condomínio consumiu 14. Tá? Judicializado, ela teve que, no momento seguinte, retornar o cálculo, então, a conta do mês 5 seguinte já veio para o método 3, com 300 metros cúbicos, e uma conta de 11.500, totalmente compatível com os 9.500 e pouco anteriores. Então, o que acontece com esse case? E está assim até hoje. Esse quadro resumo mostra, na coluna de volume consumido, que o perfil do condomínio é o mesmo. 364, 365, teve Covid, estava voltando a Covid, caiu para 275, é média 324. E as duas únicas contas que nós consideramos como corretas são as contas calculadas pelo método 3, que foram de 9.493 e 11.524. Agora, se nós compararmos essa tabela com esse gráfico, o que acontece? Esse gráfico mostra a tarifa efetiva por metro cúbico. A estrutura tarifária está em azul aí. Tá? Então, se você pegar lá a primeira conta, que foi cobrada pelo método 2, a estrutura tarifária marcava, na época, R$ 12,49 por metro cúbico comercial, mas efetivamente, pelo volume que foi consumido, o condomínio pagaria R$ 23,70, ferindo o diário oficial, ferindo a estrutura tarifária que está definida. Passou para o método 1, que é uma economia. Uma economia, a estrutura tarifária da época, R$ 13,15, seria cobrado R$ 24,07, também ferindo a estrutura tarifária definida. E a gente observa que o método 3, que está apontado na conta de 9.500 e na de 11 e pouco, esse método ele é o único método que preserva o valor estipulado na estrutura tarifária, porque ele é cobrado pelo medido. Nós estamos vendo que a conta de R$ 25.000 é aquela ponta lá em cima, que é R$ 17,00 o metro cúbico na estrutura tarifária, contra R$ 40,10 que seria pago se essa conta fosse paga pelo método 2.
Tá? Então, essa é uma das razões que nós defendemos o método 2. O método 3, desculpe. Ele é o único método que preserva a estrutura tarifária na íntegra. Isso, no Rio de Janeiro, eu estou colocando comerciais aqui, ele deteriora toda a estrutura de orçamentação de shoppings, de escolas, de universidades, de hospitais, porque nós estamos falando aqui dos prédios residenciais, ok, mas a economia gira com outro tipo de edifício também, que é afetado por isso. Tá? Essa figura, ela mostra para a gente uma coisa muito simples, como funciona um edifício, hidraulicamente falando, no Rio de Janeiro. A água é abastecida até o hidrômetro, que vem daquela bolinha verde até o hidrômetro, essa parte é a parte de abastecimento público. Dali para frente, a água é privada, ela muda de dono. Ela vai para uma cisterna comum, e dessa cisterna comum, que já é do condomínio, como um tanque de gasolina do carro, ela é bombeada verticalmente às expensas do condomínio e desce para abastecer as unidades. Portanto, não há relação nenhuma do abastecimento de uma unidade com a rede pública. Quem abastece um apartamento ou uma sala é o condomínio. Por isso que ele é o dono da água nesse momento e rateia como quiser. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço ao doutor Eduardo pela exposição.